Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou fazendo aqui mais um vídeo para vocês. Hoje é 18 de fevereiro de 2024, né? Vou fazer o segundo tema aqui, a verdade sobre Jesus Cristo, né? Vamos continuar aqui nosso estudo. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, está falando: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então Deus, Ele é o único e Ele é o Senhor, o Adonai, né? Agora vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 27 e 28. Vamos descobrir aqui quem é esse Deus, quem é esse Senhor. João, capítulo 20, 27 e 28, vai falar assim. No 28 diz assim: E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então aqui Jesus foi bem claro para Tomé. Todos os discípulos aqui já tinham visto Jesus ressuscitado, menos Tomé. E Tomé tinha dito que se ele não colocasse os dedos nas feridas de Jesus, ele de modo nenhum acreditaria. E Jesus então aparece aqui, né, e disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé pega, diz o que para ele? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O mesmo Senhor e Deus que está lá em Deuteronômio 6, versículo 4, né? Se você continuar lendo aqui em João, meus irmãos, no capítulo 7, verso 38, veja o que diz aqui. João 7, 38. Jesus falou assim, ó. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós temos que crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Isso está bem claro, está comprovado. Se você ler aqui em João capítulo 5, verso 39, Jesus falando para os judeus, Jesus falou assim, ó: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de Jesus Cristo. Então as Escrituras, toda a Escritura, ela testifica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus eterno que se manifestou em carne, né? Vamos continuar aqui nosso estudo, meu querido irmão. Lá em Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, e o versículo 2, Colossenses 2, 2, vai falar assim, ó: Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Veja só o que está dizendo aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 2. Né? Para a gente ter todo o entendimento, a convicção, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Cristo é o Messias ungido e enviado, e Cristo é Deus. E aqui está o mistério de Deus Cristo, né? Como está falando também lá em Romanos 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém, né? Vamos ver o que diz aqui também em Filipenses. Filipenses vai falar assim, ó. Primeiro vamos lá para Isaías 45. Isaías 45.
verso 22 e 23. Isaías 45, verso 22 e o 23. Vai falar assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que lhe é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então aqui no verso 22 está dizendo claramente, Isaías 45, verso 22, né? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Quando você vai lá para Filipenses 2, vai falar assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo, meus queridos irmãos? Então aqui está claramente. Lá Isaías diz que todo joelho vai se dobrar perante Deus, e que Ele é o único Deus, e não há outro Deus além dele, que diante dele ia se dobrar todo joelho e confessar a língua. Então aqui, quem é esse que vai se dobrar perante Ele? É perante Jesus Cristo. Está bem claro aqui. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Está vendo? Então, provando que Jesus Cristo é Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, falando do Senhor Jesus, ele diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. O apóstolo Pedro, que era discípulo de Jesus, vai dizer assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está vendo aqui? Na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma prova de que Jesus Cristo é Deus. Quando você vai aqui para Judas, capítulo 1, verso 4, vai falar assim, Judas 1, 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homem ímpio, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Está vendo? O único e soberano Senhor Jesus Cristo. Está vendo? É homens ímpios, né? Que foram falar palavras de simulação, né? Então, mais uma prova de que Jesus Cristo, Ele é Deus. Quando você vai lá para Isaías 35, veja o que vai dizer lá. Isaías 35, verso 3 e o 4 e o 5. Isaías capítulo 35, verso 3 até o 5. Fortalecei-vos as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede forte, não temas. Eis o vosso Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as cevas e a língua dos mudos cantará. Entendeu? Então aqui está dizendo claramente que Deus virá e eles iam o quê? Ia fazer todos esses milagres aqui, que ia abrir os olhos dos cegos, né? Abrir os ouvidos dos surdos, os coxos iam saltar, né? Então, tudo isso ia falar. Então, quando você vai lá para Mateus, capítulo 11, verso 4,
Mateus 11, 4. Veja quem vai falar aqui. Mateus 11, versículo 4. Então Jesus respondendo, disse-lhe: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, aquele Deus lá de Isaías disse que viria, que ia fazer o cego ver, coxo andar e etc. Quem é esse que está aqui fazendo tudo isso? Jesus Cristo, porque lá em Isaías, no capítulo 7, fala que a virgem ia dar luz a um menino chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então está aqui mais uma de tantas provas, né, de que Jesus, ele é Deus, né? Veja o que diz aqui também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Jesus diz assim, 14, 7. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Uma pergunta. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Então aqui, Jesus estava dizendo aqui no verso 7, se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Aí Jesus diz, desde agora o conheceis e tende visto. Aí Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, porque o Filipe estava vendo o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Aí Jesus pega no verso e diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Porque Deus, irmão, ele é uma divindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não são três senhores, nem três salvadores, nem três modos. Não. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Simples assim. Então Jesus só, quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui em João 10, 30, Jesus também vai falar. Veja só. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus não disse eu e o Pai somos dois. Eu e o Pai somos, no plural, um. Porque Elohim é plural e é Deus. E Elohá é Deus também. É no singular. Elohim plural, Elohá singular. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse somos dois, como se fossem dois deuses. Não, eu e o Pai somos um. Aí veja só como os judeus entenderam bem aqui. Aí veja só o que os judeus falaram aqui. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apredejais? Outra pergunta. Responderam os judeus, não é pelas boas obras que te apredejamos, sim pela blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus aqui. Por isso que queria apredejar, dizendo que Jesus estava blasfemando, né? Então, Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. Isso que a Bíblia nos explica, nos fala corretamente. Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Salvador. Jesus Cristo é o grande eu sou. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Ele é rei, ele é príncipe. Né? Ele é o sol da justiça, é a rocha, é tudo. E aqui em João, capítulo 8, verso 24, vai dizer, João 8, 24, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crede que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E lá em João 8, 58, Jesus respondeu, em verdade vos digo que essa vai existir, eu sou. Então Jesus é o grande eu sou. Jesus Cristo, ele é Deus. Fique com essas palavras, tá? Eu sou o irmão Arimateia
né? Então, Shalom Adonai Yeshua Mashiach.